Em 29 de março de 2008, uma menina de 5 anos foi jogada do 6º andar de um prédio em Santo André, São Paulo. Ela era Isabela Nardoni, e os responsáveis pela morte dela eram o próprio pai e a madrasta. Esse é um dos casos mais chocantes da história criminal brasileira. Não pela violência em si, mas pela frieza, pelas mentiras e pelo que a investigação revelou sobre o que aconteceu dentro daquele apartamento. Fica até o fim, porque os detalhes que a mídia não aprofundou são ainda mais perturbadores do que o crime em si. Isabela Oliveira Nardoni tinha 5 anos e era filha de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, que se separaram quando ela ainda era bebê. Depois da separação, Isabela vivia com a mãe, Ana Carolina Cunha de Oliveira, mas passava os fins de semana com o pai. Alexandre havia se casado com Ana Carolina Jatobá, com quem tinha mais 2 filhos pequenos. A família morava num apartamento no 6º andar do edifício London, no bairro Parque dos Bandeirantes, em Santo André. Por fora, a família parecia comum. Alexandre era um jovem empresário de 29 anos. Ana Carolina tinha 24. Os filhos do casal eram pequenos. Isabela convivia com os irmãos mais novos nos fins de semana. Mas por dentro, segundo o que a investigação revelou, havia tensão. Testemunhos de pessoas próximas descreviam conflitos entre Ana Carolina e Isabela. Ciúme, resistência à presença da enteada, episódios de agressividade que nunca chegaram a ser denunciados formalmente antes da noite do crime. Na noite de 29 de março de 2008, um sábado, Alexandre, Ana Carolina e os 3 filhos voltavam de um aniversário. Eram aproximadamente meia-noite quando o carro entrou na garagem do edifício. Câmeras de segurança registraram a chegada. Alexandre entrou no prédio carregando Isabela no colo. Ela estava dormindo. O que aconteceu nos minutos seguintes dentro daquele apartamento é o que os investigadores reconstruíram, com base em evidências físicas, laudos periciais e inconsistências nas versões dadas pelo casal. Poucos minutos depois de entrar no apartamento, Isabela foi jogada pela janela do quarto do casal e caiu no jardim do edifício, 6 andares abaixo. Moradores ouviram o impacto. Uma vizinha que estava na janela viu o corpo cair e imediatamente chamou o socorro. Quando os bombeiros e a polícia chegaram, Isabela ainda estava viva, mas em estado gravíssimo. Foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu. Morreu em decorrência dos ferimentos. Alexandre e Ana Carolina, quando abordados pelos policiais na cena do crime, apresentaram uma versão que não se sustentaria por muito tempo. Disseram que Isabela havia caído sozinha, que tinha escapado pela janela enquanto eles estavam no apartamento. A versão mudou algumas vezes nas primeiras horas, e cada mudança revelava mais buracos na história que tentavam construir. Se você está acompanhando esse caso até aqui, já deixa o like agora. Isso ajuda muito o Dossiê Obscuro a continuar trazendo esses conteúdos. E se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir, porque a investigação que derrubou a versão do casal é um dos trabalhos mais detalhados da história da perícia criminal brasileira. A investigação foi conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, com um nível de rigor técnico que se tornaria referência. Os peritos trabalharam durante dias no apartamento, coletando amostras, mapeando manchas, analisando cada centímetro do local. E o que encontraram contradisse completamente a versão apresentada pelo casal. O laudo pericial identificou manchas de sangue de Isabela em pontos do apartamento que não fariam sentido se ela tivesse simplesmente caído pela janela. Havia sangue na tela de proteção da janela, por dentro, indicando que a tela havia sido cortada ou removida após a queda, não antes. Havia marcas que indicavam que Isabela havia sido estrangulada antes de ser jogada. O laudo do Instituto Médico Legal confirmou. A menina apresentava marcas de asfixia no pescoço compatíveis com estrangulamento manual.
Ela foi jogada pela janela, já desacordada ou morta. Outro elemento fundamental foi o exame das roupas. As roupas de Isabela e as roupas de Ana Carolina foram analisadas. O resultado trouxe uma das evidências mais contundentes do processo. O DNA de Isabela foi encontrado nas roupas de Ana Carolina, em pontos que indicavam contato físico direto e recente, incompatível com um simples abraço ou contato casual. A ciência disse o que o casal negava. As versões apresentadas por Alexandre e Ana Carolina foram se desfazendo uma a uma diante das evidências. Eles foram presos em caráter temporário poucos dias após o crime. A comoção nacional foi imediata. O caso dominou as manchetes por semanas e, pela primeira vez em muito tempo, o Brasil acompanhou um processo criminal em tempo real, com laudos sendo divulgados, testemunhos sendo analisados e a opinião pública formando um julgamento antes mesmo do processo formal. O julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá aconteceu em março de 2010, 2 anos após o crime. Foi um dos julgamentos mais acompanhados da história do Brasil. O tribunal do júri, composto por 7 jurados, deliberou por horas. O veredicto foi unânime: culpados. Alexandre foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Ana Carolina foi condenada a 26 anos, 8 meses e 6 dias. Ambos foram considerados culpados por homicídio doloso, triplamente qualificado, com motivo torpe, por meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A defesa recorreu diversas vezes ao longo dos anos seguintes. Pedidos de revisão de pena, recursos baseados em questões processuais, tentativas de questionar as evidências periciais. Nenhum recurso foi suficiente para mudar o resultado do júri. O caso havia sido construído sobre uma base de evidências físicas tão sólida que as tentativas de derrubá-la nunca prosperaram. Alexandre Nardoni obteve progressão para o regime semiaberto em 2019, 11 anos após o crime. A notícia gerou indignação imediata. A mãe de Isabela, Ana Carolina Cunha, se manifestou publicamente contra a progressão. Grupos de apoio às vítimas de violência doméstica protestaram. O debate sobre progressão de pena em crimes contra crianças voltou à tona com força total. Ana Carolina Jatobá também obteve progressão de regime em anos posteriores. Para a mãe de Isabela, Ana Carolina Cunha, os anos que se seguiram ao crime foram marcados por uma dor que não tem resolução possível. Ela se tornou ativista pelos direitos das crianças, participou de debates sobre violência doméstica e acompanhou cada movimentação judicial do caso. Em entrevistas ao longo dos anos, descreveu o processo de perder a filha e depois acompanhar o julgamento, a condenação e depois as progressões de pena como uma sequência de dores que não termina. O caso Isabela Nardoni teve um impacto concreto na legislação brasileira. Em 2016, foi sancionada a Lei 13.431, conhecida como Lei de Escuta Protegida, que estabelece um sistema de garantias para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A lei criou protocolos específicos para ouvir crianças em processos judiciais, evitando que sejam submetidas a múltiplos interrogatórios traumáticos. O caso de Isabela, entre outros, foi citado como referência para a necessidade dessa legislação. Mas o legado mais amplo do caso é mais difícil de quantificar. Ele trouxe para o debate público uma realidade que muitas famílias preferem não discutir. A violência contra crianças dentro do ambiente doméstico, praticada por pessoas que deveriam ser as primeiras a protegê-las. Estatísticas do próprio governo brasileiro mostram que a maioria dos casos de violência fatal contra crianças é praticada por familiares ou pessoas próximas. Isabela não foi uma exceção. Foi um espelho de uma realidade que o Brasil ainda enfrenta com dificuldade.
O nome Isabella Nardoni entrou para a memória coletiva brasileira de uma forma que poucos casos criminais conseguem. Em parte pela comoção que o crime de uma criança de 5 anos inevitavelmente gera. Em parte pela qualidade da investigação, que mostrou ao Brasil como a perícia científica pode ser determinante num processo criminal. E em parte pela transmissão ao vivo do julgamento, que permitiu que milhões de brasileiros acompanhassem cada argumento, cada testemunho, cada momento da deliberação dos jurados. Isabella teria 21 anos em 2024. Uma jovem adulta com toda uma vida pela frente. O que foi tirado dela naquela noite de março de 2008 não tem reparação possível. O que o caso deixou, o debate, a legislação, a memória, é a única forma de transformar uma tragédia irreparável em algo que talvez proteja outras crianças no futuro. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like. Isso ajuda o Dossiê Obscuro a continuar trazendo os casos que o Brasil precisa conhecer e não esquecer. Se inscreve no canal para não perder o próximo dossiê. Até lá! O apartamento do edifício London, em Santo André, se tornou involuntariamente um símbolo. Moradores do prédio relataram nos anos seguintes que o local ficou marcado na memória do bairro. O jardim onde Isabella caiu passou por reformas. O apartamento ficou vazio por um longo período. A presença daquela noite não se apagou facilmente do lugar, nem das pessoas que estavam lá. A cobertura midiática do caso também merece análise. O Brasil de 2008 estava em plena expansão das redes sociais e dos canais de notícias 24 horas. O caso Isabella foi um dos primeiros grandes casos criminais brasileiros a ser acompanhado em tempo real pela internet. Fóruns de discussão, blogs, e-mails em cadeia. O debate sobre a culpa ou inocência do casal aconteceu em paralelo à investigação oficial. Isso criou um fenômeno que se tornaria cada vez mais comum nos anos seguintes. O julgamento popular na internet antes do julgamento formal no tribunal. Esse aspecto do caso gerou debates importantes sobre presunção de inocência, sobre o papel da mídia em processos criminais e sobre como a opinião pública pode pressionar ou distorcer o funcionamento do sistema judicial. No caso Nardoni, a opinião pública e as evidências apontavam na mesma direção, mas o debate sobre os riscos desse processo paralelo permanece válido e relevante. A perícia criminal que derrubou a versão do casal também trouxe um impacto positivo para a área. O caso foi estudado em cursos de Direito, Medicina Legal e Segurança Pública em todo o Brasil. A qualidade do trabalho realizado pelos peritos do Instituto de Criminalística e do IML de São Paulo elevou o debate sobre a importância do investimento em perícia criminal no país. Em muitos estados brasileiros, a perícia ainda opera com recursos insuficientes. E o caso, Isabella mostrou o que é possível quando ela funciona bem. A Ana Carolina Cunha, mãe de Isabella, transformou a dor em ativismo de uma forma que poucos conseguem. Ela participou ativamente de discussões sobre violência doméstica, sobre proteção de crianças e sobre o sistema judicial. Criou uma fundação em nome da filha. Concedeu entrevistas em datas marcantes, o aniversário do crime, o aniversário de Isabella, cada progressão de pena do pai e da madrasta. Sua presença pública manteve o caso vivo na memória coletiva e deu rosto humano a uma estatística que o Brasil preferiria esquecer. O Brasil tem uma das maiores taxas de violência doméstica contra crianças do mundo. Dados do Ministério da Saúde apontam que dezenas de crianças morrem por violência doméstica no país todos os anos. A maioria desses casos não vira manchete, não tem investigação detalhada, não tem julgamento acompanhado por milhões de pessoas. Acontece em silêncio, em lares onde a violência é normalizada e é registrada como acidente ou não é registrada de forma alguma. Isabella teve seu caso investigado, julgado e acompanhado.
Outras crianças não têm essa sorte, e essa é a parte mais difícil e mais importante de qualquer discussão sobre esse tema. Esse é o legado real do caso Isabella Nardoni. Não apenas a condenação de 2 culpados, mas a lembrança permanente de que crianças são vulneráveis dentro de casa tanto quanto fora dela. E que o sistema judicial, médico, social precisa estar preparado para protegê-las antes que seja tarde demais. Isabella Nardoni merece ser lembrada não apenas como vítima de um crime brutal, mas como um nome que mudou leis, abriu debates e forçou o Brasil a olhar para uma realidade desconfortável. Que sua memória continue sendo motivo de mudança. Se gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Novos vídeos todas as semanas.